meus amigos, vamos prosseguir. Por mim elas ficavam, viu? Não se apressava, não. Falávamos na conclusão da nossa primeira parte a respeito do planejamento reencarnatório e os desafios e a dinâmica e o universo familiar. O famoso escritor Tolstói, escritor, gênio da literatura, em uma das suas frases, se não me falha a memória, frase essa que se tornou famosa, né? Alguns dos pensamentos dele se tornaram emblemáticos. Se não me falha a memória, essa expressão está em Ana Karenina. Ele costumava dizer que toda família é feliz de uma forma muito parecida, de uma forma muito semelhante, mas é infeliz cada uma da sua forma. Essa expressão de Tolstói, que em Ana Karenina ele parece ter escrito em um momento de grande melancolia e talvez até de um certo traço de depressão, porque antes de se tornar o grande cristão e espiritualista que foi, Tolstói passou uma fase de questionamentos, uma fase muito sombria dele, embora fosse um grande otimista em boa parte da sua vida. Ele cunhou esse pensamento que tem, de alguma forma, um fundo de verdade. Porque a felicidade parece ser uma experiência comum a todos nós. E que ao alcançarmos ou a experimentarmos aspectos dela, níveis de felicidade, nós nos identificamos. Mas cada um de nós tem desafios que nos cabe de maneira muito particular. Temos demandas, temos empeços, temos necessidades pessoais que nos fazem vivenciar o sofrimento, uma certa renúncia, uma certa exigência, ou somos chamados a crescer em diferentes aspectos da nossa vida. Então aquilo que me incomoda e aquilo que representa uma limitação à minha felicidade plena, já que não somos seres completos ainda, é algo muito singular e faz parte da experiência subjetiva de cada um. O que para mim é um desafio, para outra pessoa pode ser uma conquista, e vice-versa. O que para mim pode ser muito fácil porque eu já superei, para outra pessoa pode ser um verdadeiro drama. E assim que nos constituímos criaturas que somos bastante diferentes e ao mesmo tempo nos identificamos com experiências muito semelhantes. Há algo em nós que nos faz identificarmos-nos como seres humanos, em experiências comuns, mas em toda experiência comum há sempre tintas e características especiais que fazem parte do cardápio da nossa vida pessoal. Uma depressão não é nunca igual à outra. Embora os sintomas gerais são os mesmos e os indivíduos se identificam no quadro da depressão, como em outros quadros, não apenas clínicos, mas de desafios da vida, também, embora isso, as características específicas, a ênfase e as tintas da experiência de depressão é infinita, porque são infinitas as criaturas humanas, são infinitas as pessoas. E dito isso, para dizer que do ponto de vista espiritual, a programação atende requisitos e necessidades do ser espiritual, do sujeito, e que se manifesta na Terra como sendo inclinação e impulsionamento para determinadas experiências que o indivíduo tem que passar. Mas o que ele vai fazer dessa experiência é o seu livre-arbítrio na vida atual, na encarnação atual. O que significa dizer que eu tenho um planejamento geral que aqui na Terra eu estou alterando para cima ou para baixo a todo momento, em todos os sentidos considerados. Na área dos relacionamentos pessoais e particularmente nos relacionamentos conjugais, que ainda, repitamos, é a base da família de um modo geral, nós temos aí a programação prévia em alguns casos, e eu não estou dizendo aqui que toda relação afetiva está programada no além, porque estamos fazendo vínculos agora, estamos estabelecendo laços no momento atual, a todo momento, com o nosso livre-arbítrio. Agora, é claro que há vínculos que, na verdade, remontam ao passado e que nós nos encontramos agora. O que faremos desses vínculos atuais diz muito do nosso livre-arbítrio.
Vitor Hugo, espírito, por Divaldo Franco, costuma dizer que há encontros que são apenas encontros. Vemos pela primeira vez, estabelecemos vínculos, relações, ou passamos e vamos adiante, se há uma desidentificação. Há encontros que são reencontros, que são vínculos do passado que remontam um vínculo forte, atual, não necessariamente afetivo, pode ser um vínculo de ódio também. E há reencontros que são dolorosos desencontros. O que significa dizer que há uma variação infinita e que no âmbito, por exemplo, das relações afetivas, há muita coisa que nos passa despercebido que a gente não tem que avaliar. Muita gente me pergunta, como é que eu sei se eu estou na minha programação? Que bom se eu soubesse a minha. Porque nós não sabemos, a não ser por um silêncio interior muito grande, certa intuição do processo reencarnatório, uma identificação, quando a gente sai um pouco da matéria. Mas ainda assim, não é uma certeza absoluta, porque senão tiraria o nosso livre-arbítrio. Não teríamos o mérito de atuar. Porque, não, a programação é essa, então eu vou fazer isso porque está na programação, e não pela espontaneidade e pelo mérito das nossas escolhas. Não teríamos um livre... Por incrível que pareça, o conhecimento total das coisas tiraria o nosso livre-arbítrio. Porque a gente não agiria de maneira livre. Isso que é o interessante. Então a gente não tem ideia. Mas é claro que a gente precisa avaliar a partir do autoconhecimento, na experiência atual. O que significa dizer que há famílias que são programadas, ou melhor, que são estabelecidas a partir do nosso livre-arbítrio atual. Há famílias que antes do berço podem ser programadas, mas que se vão se efetivar, se concretizar, ou se vão se manter se relacionando, é o livre-arbítrio atual. E há famílias e há vínculos que se estabelecem não necessariamente programados, por uma alteração de percurso. Um casal, por exemplo, de adolescentes, apenas por um impulso de libido, pode viver uma fecundação e uma gravidez. E uma família ser formada por aí. Um casal de 15 anos, por exemplo. Não necessariamente essa família está programada. Não necessariamente. Pode até ser, mas não necessariamente. E em algumas situações, quase sempre aquele vínculo se dissolve mais tarde. Porque o interesse afetivo foi pela libido em desabrochamento, pelos impulsos imediatos, e não necessariamente o amor legítimo. Ou então, quando o vínculo se estabelece e se perpetua, é porque começou de uma forma e desenvolveu um laço de afeto legítimo. O que é encantador, os vários caminhos do amor. Isso que é encantador. Há vínculos que são vínculos apenas sexuais, como diz Allan Kardec, o Livro dos Espíritos, e quando o interesse material diminui, acabam os vínculos e esses indivíduos não se encontram na vida espiritual, porque como o interesse era da matéria, fora da matéria, não se aproximam por falta de afinidade. Então há inúmeras situações, algumas situações dramáticas. Por exemplo, se eu, por imaturidade, venho com uma programação, não significa que todo mundo venha com a programação para se vincular a alguém, a uma alma gema, que mais tarde fica algema ou alma gemida, mas digamos que eu venha comprometido para me encontrar com alguém, um vínculo forte de experiências anteriores, e antes disso, por imaturidade, apenas por libido, por puramente interesse sexual, eu me vinculo a uma outra pessoa. E quando aquela ou aquele que estava programado a me encontrar no planejamento me encontra, é claro que há um abalo por causa de relações anteriores, de vínculos anteriores, mas estamos diante de um drama que acontece muito na Terra. Um drama em que eu me comprometi com a família agora, e agora encontrei uma alma afim, uma alma querida de outra experiência. Então, mesmo a família que não é programada anteriormente, não é resultado do acaso, porque à medida do nosso livre-arbítrio, a providência divina vai se ajustando. Quase sempre um drama desse, como diz Filomeno de Miranda, num capítulo muito interessante que eu recomendo, Esponsalício Espiritual, no livro Reencontro com a Vida, ele vai dizer que quase sempre, em algumas situações, resulta essa experiência em triângulo amoroso e em casos extraconjugais. Que são experiências, às vezes, que resultam em uma situação mais difícil, mais complicada e complica a situação anterior, reencarnatória. Ou faltou mérito para a pessoa encontrar a outra que lhe preencheria completamente, totalmente desimpedida, e vale a pena renunciar, porque o amor não necessita do sexo. Se eu amo uma pessoa, eu até, a depender da situação, eu abdico, porque eu posso amar todo mundo, mas não necessariamente eu preciso ter relação sexual com todo mundo. São coisas distintas.
Ou então, o drama fica muito complicado e em determinadas situações, a depender do caso, a pessoa regulariza uma situação e vive aquela experiência. Mas agora já tem uma história e a família que constituiu antes. Veja que coisa complicada. Veja que situação. A gente vê isso não dessa forma, mas de uma outra forma no livro Renúncia. Quando Alcione se compromete a encontrar o seu ser amado, mas por ausência de mérito dele, e por ela ter ajudado ele muito em outra experiência, ele ter malogrado na vida afetiva com a companhia dela, não ter valorizado, ele não teria a chance de viver experiência afetiva com ela. E ela sabe disso, da situação dolorosa, ter que ajudá-lo sem estar como mulher dele, amparando ele, porque encontraria ele, inclusive, na vocação religiosa, em uma época, numa situação que era mais complicado se desfazer dos votos sacerdotais. E quando mais tarde a Reforma Protestante veio, a cisão com a Igreja Romana e a possibilidade de se desfazer do vínculo sacerdotal, eles se afastaram por uma situação da vida, entre aspas, era a programação reencarnatória. Se encontraram, ele já estava comprometido com outra pessoa. Porque havia na lei a falta de mérito dele, de ter ela consociada com ela, e a falta de oportunidade. O que não quer dizer que todo caso é assim, é um caso específico narrado por Emmanuel. E assim por diante. Então, há muitas situações aí, muitas situações que acontecem a miúde. Agora, não quer dizer que também o vínculo com o qual eu me comprometo anteriormente, que agora eu vou me vincular agora, e aí se eu, de repente, consigo encontrar essa pessoa desimpedida e outra pessoa desimpedida, a gente vive a experiência afetiva, portanto, atendendo ao compromisso anterior, vai ser uma coisa maravilhosa. Vai ser uma coisa de Shangri-La, de um paraíso. Não. São propósitos. Até porque, quando havia os casamentos que eram arranjados por conta de um contexto social em que os pais casavam os filhos e os nubentes se conheciam na hora da lua de mel, veja que horror. Ou então por conta de posses materiais, a providência divina se aproveitava dessa conjuntura difícil para encaminhar almas que precisavam viver relacionamentos complicados, que se talvez tivessem liberdade, não optariam um pelo outro. Por necessidade espiritual. Porque a programação reencarnatória se aproveita da situação social do mundo também. No passado, espíritos resgatavam, às vezes, muitos compromissos na tuberculose e no mal de Hansen. Hoje ninguém morre de tuberculose só se quiser. E o mal de Hansen. Por quê? Porque tem tratamento, tem cura. Mas no passado matava muita gente. Então, os espíritos muitas vezes espiavam experiências daquela forma. Hoje não. Então, na época, por conta de uma conjuntura social, almas muito acompliciadas em uniões infelizes eram encaminhadas para uma necessidade de conviver juntas, de viver a experiência de formar famílias, às vezes em situações tristes, né, em dramas familiares difíceis, em imposições obrigatórias, em situações que eram expiatórias, bem se vê. Eram expiatórias, mas havia uma raiz espiritual anterior. O mundo espiritual não aplaude essas conjunturas sociais injustas, mas se aproveita para fazer espíritos crescerem, evoluírem. Espíritos que se candidatam a essas experiências, que muitas vezes são voluntários, não são obrigados. Muitas vezes escolhem passar por aquela experiência, porque sabem, se fosse em outra época, naturalmente não escolhiam livremente estar com aquela criatura. Hoje a gente tem liberdade, o que não quer dizer que não temos virtudes. A tendência do progresso, a gente tem toda a liberdade numa palma da mão, como um smartphone. O problema é a gente conseguir ter equilíbrio emocional para viver com toda a liberdade e saber optar. Porque no passado muita coisa era proibida. Hoje a gente tem acesso a tudo. Hoje tem serviços na internet que você pede cocaína como se pedisse uma pizza no iFood e chega na sua casa. Hoje a gente tem uma autonomia muito maior. Tem grupo de WhatsApp para circular maconha de qualidade. Eu tenho um paciente assim, que participa de um grupo desse, com os fornecedores, que é um nome chique para dizer traficante. Então, ora bem, nós temos isso, essas experiências, porque a verdadeira evolução é eu ter a liberdade, eu ter acesso e poder escolher coisas boas, optar por coisas, porque no passado às vezes era proibido, às vezes não tinha possibilidade. Hoje o acesso ao erotismo está aqui. Eu tenho visto na minha experiência profissional jovens, principalmente do sexo masculino, viciados e compulsivos em pornografia, perdendo interesse numa relação sexual convencional. Porque a pornografia vai tirando a pessoa dos estímulos
que exige do cérebro, vai ficando preguiçoso, em outras palavras, porque com um clique a pessoa escolhe o biótipo físico, o tipo de postura sexual, o tipo de prática, né, que lhe agrada na sua fantasia. Nada contra a fantasia, todos nós somos seres que temos um corpo animal e que há impulsos de fantasia erótica. Mas dessa forma, se tornando compulsiva, a pessoa vai perdendo interesse ou vai querendo aplicar na intimidade aquilo que vê na pornografia. Eu vejo jovens de 30, 35 anos totalmente desinteressados por conta de um excesso nessa área. Ah, porque no passado era diferente. Não, no passado não tinha condição, não tinha esse acesso que a gente tem hoje. As pessoas viviam a sensualidade ou reprimida ou de outra forma. A evolução é você ter acesso a tudo e você saber fazer o bom uso da liberdade. Não é ser proibido, porque se é proibido você não faz só porque não tem oportunidade. Então, estamos caminhando para outros paradigmas. Emmanuel vai dizer uma coisa que eu fiquei sem dormir uma semana. Quase tomava Rivotril. Está na obra Vida e Sexo. Ele vai dizer que em algumas situações, o casal que se aproxima para o enamoramento e mais tarde a consolidação de uma família, começou com aquilo que ele chama doce hipnose. Eu achei essa coisa tão bonita, poética, mas quando ele explicou que era doce hipnose, sabe o que ele disse? Que muitas vezes aquele apaixonamento da experiência inicial do casal é uma indução espiritual dos espíritos que estão na atmosfera do casal, que mais tarde se corporificarão como filhos. Sabe aquele apaixonamento inicial? Era seu? Era. Mas também tinha uma ajudinha. Tinha um terceiro, um quarto ali. Então era outra mente ali, ó, carregando a bateria, dando combustível. Sabe aquela mulher grávida que está carregando um ser simpático ao marido? Então vai para tudo que o marido vai, quer acompanhar ele em tudo que é lugar, ele vai jogar bola, barrigão, e ela está lá torcendo para ele. Aí quando nasce, ele começa a se queixar. Você já nem me acompanha mais no baba. Não tem mais aquela ternura quando chega em casa, aquela coisa toda. Não é que ela não era apaixonada por ele, era. Mas assim, tinha outra mente, era 2 em 1. Era uma incorporação. Ó, incorporação é gravidez. É o único momento que é incorporação mesmo, que é perispírito e corpo ali. Aí, o estímulo espiritual, apaixonado, porque era um ser simpático ao marido, reencarnou, diminuiu um pouquinho. E às vezes, o primeiro filho, os psicólogos falam isso, né? O primeiro filho é divisor de águas, né? No casal. Então, a gente vê isso. Agora, se é um ser antipático, a mulher não quer nem que o marido entre no quarto, durma no outro quarto, na sala, não consegue nem ouvir a voz. O cheiro incomoda. E ela, se é espírita, ela tem noção, tem bom senso, vai doutrinando aquela entidade, vai dialogando com ele. Porque às vezes é um ser antipático, que não aguenta nem a aproximação do futuro pai. Então, veja como a noção reencarnatória ajuda nesse sentido desses conflitos. O que existe muito é esse autodesconhecimento. E com esse autodesconhecimento, a gente nem se suporta, como é que vai suportar o outro? Eu certa vez conversava isso com uma pessoa e disse, vem cá, tem dia que você não se suporta? É mesmo, tem dia que eu não me suporto. Como é que você quer suportar ou achar tudo bom numa relação, como se fosse um conto de fadas? Tem dia que você não aguenta nem você. E não estou falando só da mulher que tem TPM, não. Para não ter um discurso aqui discriminatório, qualquer indivíduo. Então como é que você quer que seja sempre um mar de rosas? Sempre uma alegria, mas o laço afetivo suplanta o momento de atrito, o momento de dificuldade. Porque a fase do namoro tem uma pergunta que é assim, eu gosto dele ou eu gosto dela? É essa a resposta, é a pergunta que deve ser feita, é a resposta. Se gosta ou não gosta. Se tem interesse afetivo, a atração e se gosta da companhia. Já uma outra fase, no caso do casamento, é eu consigo conviver, porque eu posso gostar e não dá para conviver. Tem como conviver? Ah, não tem não, mas quando casa é melhor. Muda para pior. Sempre muda para pior. Por quê? Porque as relações próximas têm uma mágica de colocar nossos defeitos para fora. Não é que coloca, é porque numa proximidade, quanto mais em proximidade, mais a gente vê de perto. Virtudes e defeitos. Porque também a gente conhece o ser no lado virtuoso, que às vezes nem todo mundo sabe, mas também dos defeitos. Porque os atritos, quanto mais próximo, mais a gente se fere, mais a gente se atrita. É natural e inevitável.
É natural e inevitável. Por isso a necessidade do perdão. O perdão não é uma coisa bonita de ser falada. É porque sem perdão eu fico sozinho. Porque mesmo que eu não queira, eu vou ferir as pessoas. Mesmo fazendo o bem, eu vou fazer o bem de maneira imperfeita. Porque seres imperfeitos fazem o bem imperfeitamente. Até por diferenças educacionais, interpretação. Mas a relação conjugal já é o início de dividir. E aqui para nós, dividir não é bom. Vamos confessar aqui. Compartilhar dói. Porque incomoda, né? Era seu tudo. Eu já falei isso aqui, né? Era meu quarto, era minha casa. Então começa a dividir as coisas. É uma coisa que é difícil. Não é aquele guarda-roupa que era só dele, aí depois metade dele, metade dela, em 2 anos de casamento. Em 4, 25% é dele e o resto é dela. Em 10 anos de casamento, a roupa dele está atrás da porta do banheiro. Porque é uma evolução, né, do casamento, é natural, inevitável. Então, isso faz parte, né, que se estende na vida com os filhos. Né? No item 385, Kardec pergunta uma coisa, né? O que é que sucede ao espírito quando chega na fase da adolescência, e notadamente na vida adulta, o espírito muda? E o espírito responde, não, é o espírito que retoma o seu passado e a sua natureza. E dá uma resposta longa de uma aula de desenvolvimento da personalidade, desenvolvimento psicológico, falando daquela assunção do espírito em relação ao patrimônio material, que estava bloqueado na infância. Agora ele recobra o passado, reintegra-se e recupera a personalidade anterior, e essa transição, esse ingresso na vida adulta vai ser mais ou menos problemático de acordo com as induções da educação infantil. Aqueles hábitos, aquelas lições, aquilo que a gente deu inicialmente. Daí essa fase de transição é muito importante, a educação, a orientação, mas o exemplo, a educação sexual, conversar, dialogar, para que as perguntas sendo feitas, não antecipar perguntas para que a criança não se perturbe com algo que não consegue dar. Mas à medida que vai perguntando é porque tem condição de receber uma resposta. E a gente vai dando conta. E, sobretudo, a autoridade moral. A autoridade moral na convivência, que a gente tem visto aí, é aquilo que a psicanálise chama de não apenas a crise do patriarcado ou a crise da função paterna, mas a crise da autoridade, que simbolicamente representa isso, não porque representa a autoridade só no masculino, porque todos nós temos o masculino e o feminino dentro da gente, mas é essa ideia da função da autoridade que está em crise, né? Da gestão pública e dos homens do mundo, da administração do mundo, não apenas no Brasil, e na família também, em todos os lugares, porque tudo isso é reflexo. Então nós temos visto isso. Os papéis familiares não são aleatórios. É importante frisar isso. Os papéis familiares não são aleatórios. Nós temos que nos perguntar, por que nessa relação eu sou o filho e ela é a mãe? Por que eu não sou mãe dela? Ou pai dela? Porque eu vim como filho e ela como mãe. Porque os papéis reencarnatórios exigem determinadas funções e trabalham no espírito determinadas características. O amor conjugal manifesta de uma forma que é diferente do amor filial. Tem outras formas de... O sentimento é o mesmo, mas a forma de se manifestar é diferente. Daí o espírito, quando inverte de papel, ele é filho, ele é pai, ele é mãe, ele é esposa, daquele ser que vive vários papéis, o amor dele tende a aumentar. Porque se ele viveu o amor em vários ângulos, em várias posições, ele tem um amor muito mais legítimo além da matéria. Ele tende a aumentar esse sentimento. Mas não é aleatório. Não é aleatório para a gente não ficar em papéis que não são os nossos nessa encarnação. É necessário que a gente assuma o nosso papel. Se eu sou pai, eu não sou colega, porque colega ele vai ter. Eu posso até ser amigo do meu filho e devo, se conseguir. Mas ele precisa muito mais de um pai do que de um amigo, porque amigo ele tem vários, mas pai ele só tem um. E os amigos dele não podem ser pais dele. Ah, mas eu não quero me dispor porque eu não quero ser uma mala. O mundo está precisando de muitas malas sem alça. Está precisando. Porque o que a gente está vendo é essa ideia de a gente se igualar tanto com receio da educação castradora do passado, e é justo que a gente tenha esse receio, porque a gente também não pode repetir os modelos violentos, mas a gente está exagerando numa atitude em que os pais são quase cúmplices dos filhos, apostam corrida de carro, acende cigarro no cigarro do menino,
o menino paquera uma menina, e ele também paquera uma menina escondido da mãe, e os dois mantêm segredo, para o filho mais tarde conseguir algumas coisas do pai, e manter o segredo do pai. A mãe com a filha, que disputa quem tem o fio dental menor, o silicone maior, e para ver quem é mais sensual. A menina não está precisando disso. É natural e compreensível que a mãe se cuide, que a mãe se embeleze, que a mãe goste de ficar bem, etc. Mas ela não é uma coleguinha só da filha. A filha precisa de uma referência de mulher. E não uma competidora dela. Agora é a fase dela, da menina. A gente tem as nossas fases. Aí não pode prolongar uma adolescência onde Matusalém é menino. Não. Temos que ter noção da nossa fase. Né? Então, essa ideia. A gente pode até desejar, eu falo para minha esposa, na próxima eu venho o seu pai. Ela pergunta, e quem vai ser minha mãe? Eu disse, vamos mudar de assunto, para a gente não ter briga. Nem escolhi ainda, e você já está assim. Enfim, o que eu quero dizer é que os conflitos familiares têm propósitos espirituais. Provas ou expiações, o espírito está na Terra com desafios ou que remontam ao passado, como diz Allan Kardec, ou que tem objetivos futuros. Nem toda dor, nem toda dificuldade tem uma causa anterior, diz Kardec, mas tem um objetivo futuro de crescimento. Porque se a gente observa espíritos evoluídos sofrendo, não necessariamente eles tinham débitos anteriores, mas eles escolheram para acelerar o progresso, para crescer em determinadas áreas. A grande maioria dos espíritos está em prova, porque a prova é a avaliação. A prova é o teste. A expiação é algo mais grave, que a gente se excedeu e a gente volta em um mecanismo de limitação maior para nos proteger de nós mesmos. Porque é um hábito muito forte. Cometemos um crime hediondo. Então a gente volta em regime de privação de liberdade, como diz no judiciário, porque a gente reincidiu, a gente já tem antecedentes criminais. E aí não pode pagar um sexto da pena só na prisão e o resto fora, com doação de cesta básica e trabalhando em instituições. Pena alternativa no judiciário. Tem que pagar em privação de liberdade mesmo. Mas a maioria de nós está em prova. A expiação é aquele caráter determinante, compulsório, de uma doença, de uma limitação física que não tem jeito, de uma imposição, uma fatalidade. Mas a maioria nossa está em prova. E a família constitui essas provas. Às vezes provas coletivas. Uma família toda de hipertenso. Uma família toda de diabético. Uma família toda de depressivos. Ah, é genético. Mas a genética é a causa material. É a causa material. Mas há uma causa da causa material. E se há uma causa da causa material, a genética é efeito dessa causa. É essa ideia, esse raciocínio que o Espiritismo traz. Então, nós temos grupos de seres que reencarnam juntos. Olha a colocação de Allan Kardec, se reúnem no espaço por afinidades e se corporificam. Então, a genética é efeito dessas colocações. Aí eu chamo a atenção de uma expressão de Emmanuel, que ele diz no livro Pensamento e Vida. Ele define família assim: centro essencial dos nossos reflexos. A família é o centro essencial dos nossos reflexos. Vamos tentar entender isso. Na vida, eu irradio, e tudo aquilo que eu irradio e que eu disparo, eu recebo de volta. Na vida. Tudo aquilo que eu alimento, fica comigo. Tudo aquilo em que eu fixo, eu recebo. É o pede, obtereis. Sabe o que é isso? Lei de causa e efeito. É a mesma coisa. Lei de causa e efeito é o quê? Eu busco, eu acho. Eu irradio e recebo na mesma realidade. Eu emano e atiro, positivo ou negativo, eu recebo de volta como um bumerangue. A família é o centro essencial dos nossos reflexos. É como se Emmanuel dissesse assim: tudo aquilo que você tem alimentado ao longo das últimas encarnações se materializa no grupo familiar. Cada membro da sua família é um aspecto de você mesmo, traduz uma parte de você mesmo. Em outras palavras, pegue todo mundo da sua família, faça uma soma, divida depois, faça uma média geral, é você. Ah, eu reencarnei na família errada. Você está de brincadeira, né? Você está de brincadeira. Porque se você for examinar, você tem muitas semelhanças. Há muitas semelhanças de maneira geral. Centro essencial dos nossos reflexos. Em outras palavras, a família é uma espécie de espelho de nós mesmos. Traduz muito de nós. Um pouco do muito daquilo que somos.
Então, é interessante a gente pensar nisso. Essa definição de Emmanuel é sensacional. Porque se eu irradio e é resultado dos meus reflexos, essa aproximação vai resultar na família material, como nós estamos aqui vendo. O que significa dizer que as relações familiares são desafiantes, porque convivência é difícil. Conviver é um negócio complicado. Como eu disse, dividir não é uma coisa boa. Sabe o que eu quero dizer com isso? Que amar não é uma coisa tão prazerosa assim. Amar dói. Amar realmente... Eu não sei se eu estou ficando velho, estou começando a falar, né, as coisas assim, mas aquele amor de Scarlett O'Hara e o vento levou, é bonito só lá. Porque amor verdadeiro dói. Amar realmente, na experiência cotidiana, é abrir mão, é dividir, é ser incomodado, como diz Haroldo Dutra Dias. É ser incomodado. Porque você quer ficar em silêncio, alguém quer conversar. Você quer conversar, alguém quer ficar em silêncio. Desliga a luz, quer orar, alguém acende a luz. Liga a televisão, alguém desliga. Quer dizer, você está sendo incomodado o tempo todo. Então, não é fácil. Mas é isso que trabalha o ser espiritual. São nessas experiências pequenas, no dia a dia, que eu passo a superar o meu egoísmo. Porque o egoísmo é uma coisa enraizada. São as 1000 alfinetadas que o Espírito amigo fala no Evangelho segundo o Espírito. As 1000 alfinetadas não é só alguém te perturbando intencionalmente, não. É o atrito da convivência. É a pessoa que dobra a toalha daquela forma que você não suporta e faz aquilo durante anos. Não aprendeu até hoje? Ou joga a toalha em cima da cama, que é uma coisa que quase ninguém faz, né? Ora bem, isso acontece. E aí tem um desafio. Eu já vi que tem gente que se identificou aqui. Mas é um desafio. Porque da mesma forma que eu desafio para o outro, toda hora falar e ele ainda não conseguiu modificar, deve ser difícil. É um desafio para nós, porque eu estou há 10 anos casado e estou falando a mesma coisa, não é só o outro que tem problema, é eu também que estou repetindo o mesmo discurso. Então, vejamos que é um desafio a convivência. Então, vou para casar, vou constituir família para ser feliz. Não case, não. Ser feliz não é esse o objetivo. Pode vir como complemento. Mas como condição, a família exige determinado perfil, alguns requisitos. A educação religiosa que está faltando muito em nossa sociedade. Mesmo nós espíritas que temos intelectualmente a visão espírita, mas emocionalmente somos materialistas. Vivemos em grande parte uma vida materialista. O discurso é espírita. O intelecto já compreende espiritismo. Mas sentimos ainda como materialistas. Então a educação religiosa, eu vejo muita gente dizer: não, eu vou para o centro, mas o menino não vai não, deixa ele escolher, afinal, final de semana, é o único momento, etc. Quer dizer, no fundo a gente não tem convicção também da nossa doutrina. Não tem muita comprometimento. A religião nossa ainda é deficiente, a religiosidade nossa ainda é deficiente. Porque a gente impõe alimentação. Um menino de 5 anos, a gente impõe alimentação. A gente não deixa ele comer o que ele quiser. Médico, escola. Porque na religiosidade ele tem maturidade para escolher não ir. Para depois ele escolher o que ele quiser. Quando já está equivocado, já se comprometeu muitas vezes, já se viciou. A terapia de cura é mais difícil do que a terapia preventiva. Em qualquer área. Então, por que isso? A educação. O evangelho no lar que é feito de uma forma que até os espíritos desencarnados desencarnam de novo. Porque a gente faz evangelho no lar ou para dar sermão, é o momento de sentar na mesa e aí abrir o texto de propósito naquela página para dizer ali, ó, a lição é para você. E aí aproveitar para, né? Ou um debate intelectual, um debate doutrinário, né? Que aqui para nós, um jovem de 12 anos, uma criança de 7, é claro que a gente tem que também ter um jogo de cintura, porque vai ficar chato.
Mas a gente tem que aproveitar o Evangelho da forma. Vai entretendo, vai colocando um livro, e aí faz alguma coisa ali, acolá. Semana passada eu fiquei debaixo da mesa, porque o meu tem 3 anos, imagine, livro de colorir de Chico Xavier. E aí eu vou falando umas coisas. É claro que não aproveita como aproveitaria num grupo de adultos. Mas já vai falando alguma coisa, já vai compartilhando, que o importante é o aproveitamento, não a quantidade de horas. Deixar alguma coisa para refletir. E à medida que vai crescendo, vai tendo mais sede, mais necessidades, né? E assim por diante. Então, é importante essa noção. Essa noção, às vezes, meus amigos, me permitam dizer, falta habilidade da gente para lidar com os conflitos em casa. Até em nós, espíritas. Às vezes, até com a convicção espírita, a gente quer impor. E as brigas acontecem por causa disso. E às vezes o nosso familiar não vai se tornar espírita necessariamente. E o nosso desafio da família não é todo mundo se tornar espírita. É conseguir viver o espiritismo a despeito de cada um. Fazer a nossa parte. Porque senão a gente vai ficar vivendo a vida do outro. Assumindo a vida do outro e querendo consertar o outro. Se Jesus ficasse assim, ele ficaria vivendo a vida de Judas, de Pedro, preocupado com o problema de cada apóstolo. Não, ele deu a mensagem que deu e deu exemplo. E cada um despertou no momento certo. Ele fez o que era certo, o que era correto. Iluminar-se e iluminar como exemplo. Então é a mesma coisa, conviver. E com o exemplo a gente conviver. Às vezes falta muita habilidade nossa para lidar com algumas coisas. E aí os conflitos reencarnatórios, que a gente pode evitar muito. Quem lê o Nosso Lar vê o pai de André Luiz acompliciado com 2 amantes que manteve no mundo físico, a mãe em esferas superiores e ele engalfinhado nas regiões umbralinas. André Luiz desencarnou, ficou 8 anos, saiu de regiões de transtorno, de pesadelo, de perturbação, ficou bem e o pai ainda estava, que havia desencarnado muitos anos antes. Quando ele foi procurar, ainda estava. E a mãe de André Luiz em regiões. Muito bem. Na Terra, ela era uma mulher desconsiderada. Na Terra, ela era uma dona de casa, sem importância para a situação social. E ele, advogado bem-sucedido, e o filho, médico bem-sucedido. No mundo espiritual, ela não estava nem em Nosso Lar. Estava em regiões para além, sublimes. Então, às vezes, o mundo material é de aparências, a régua é outra, a avaliação. Então, vejamos. E aí a mãe de André Luiz diz para ele que vai voltar a reencarnar com ele como marido. E ele próprio fica com pena da mãe. Era o pai dele, mas ele disse, minha mãe não precisa disso não, que é isso? Ele disse, não, eu vou voltar com o nosso Laerte, novamente ele como meu marido. E eu estou aqui organizando para receber essas 2 mulheres como filhas nossas. Que mulher, né? Agora, coitado dele. Porque imagina ele, pai dessas 2 meninas. Porque o que a gente coloca em sentimentos alheios, uma hora a gente vai encontrar essas pessoas lá na frente com os sentimentos que a gente colocou. Imagina essas meninas, o que é que essas meninas não vão fazer com esse pai? Esse pai vai ficar careca antes, cedo, cabelo branco, vai tomar passa no centro, vai querer fazer desobsessão. Quando a menina casar, então... Quer dizer, a família é um convite à sublimação de determinadas paixões também. Nunca me esqueci de um caso, já contei várias vezes, inclusive aqui, de um caso que eu vi pessoalmente de Valdo contar na Mansão do Caminho, que ele recebeu uma senhora, aqui de Salvador, de um bairro nobre, inclusive, com condição financeira, que um dia despediu os empregados, ficou só ela e a filha de 7 anos, e resolveu matar a menina. E começou a afogá-la numa banheira, até que a menina se debateu, ela saiu um pouco daquele transtorno, porque ela foi alimentando um ciúme em relação ao marido, porque a menina parecia ter uma noção de envolver o próprio marido dela, o pai, portanto, que ela ficava enciumada. Era uma cumplicidade que não parecia uma criança. Parecia uma mulher com o marido dela. Olha que coisa. Olha como a gente vai alimentando o conflito. E ela resolveu matar a menina porque era uma rival dela. Esse era o discurso dela. Divaldo disse que não sabia o que dizer. O que é que ele ia dizer com isso? O pai estava pedindo a guarda da menina, que estava querendo separação, porque foi tentativa de homicídio.
houve uma celeuma familiar, ela estava desesperada. E aí ela disse, eu não sei o que fazer. Porque aqui eu amo minha filha, mas perto dela eu a odeio, porque ela quer tirar o meu marido. Eu vou perder o meu marido para ela. E Divaldo disse, olha, eu não sei o que lhe dizer, francamente, mas pessoas não se perdem, porque pessoas não se têm. Pessoas se amam. Coisas a gente tem. Apego a coisas e amor às pessoas. E aí Bezerra de Menezes apareceu e disse, meu filho, a esposa de hoje foi a amante de ontem. A amante voltou como esposa. E a esposa traída voltou como filha para sublimar os sentimentos. Converse, diga para ela conversar com a menina quando a menina estiver dormindo. Essa técnica que até a psicologia recomenda. Conversar porque o inconsciente assimila. O inconsciente para nós é o espírito. E a menina vai bloquear a lembrança, porque ainda está em fase de conclusão de reencarnação. Induza no amor a evocar o espírito da menina, conversar com ela enquanto ela dorme. E realmente, mais tarde, ele conta a história longa, que essa terapêutica deu certo. Então, meus amigos, para que não evitar um drama desse? Agora. Gerar um drama desse futuro. Em nossa família, se a gente pode ter uma vida mais saudável, mais consentânea. Mas falta habilidade para a gente. Já estamos concluindo. Mas falta habilidade para a gente até entre nós espíritas. Até entre nós espíritas. Certa vez eu conversava com uma amiga e eu disse, por que você não vai? E ela disse, poxa, eu estou tão precisando de um tratamento, etc. Mas eu disse, olha, se você quiser eu lhe ajudo. Você vai para um tratamento, eu conheço algumas casas. A casa, perto de onde você mora, tem uma casa espírita, eu tentei orientar. Ela disse, olha, eu até me decepcionei um pouco, nem vou. Sabe por quê? Veja só, minha cunhada é espírita na família há não sei quantos anos. Mas se eu vou, por exemplo, para um show, ou se eu faço um churrasco em casa, ela já me olha com aquele olhar de evoluída. E eu tenho uma raiva dos espíritas por isso. Outro dia eu conversava com um amigo. Ele disse, rapaz, por que você não frequenta? Vai lá no estudo, o estudo que a gente faz do Evangelho na casa X, etc. Comentando. E ele diz assim, eu até gosto, mas minha esposa é tão chata com esse negócio de espiritismo. Eu vou para Fonte Nova, ela implica dizendo que vai trazer obsessores para casa. Porque eu gosto de assistir meu jogo lá do Bahia, eu gosto de torcer pro Bahia, outro pro Vitória, sei lá. Eu gosto, e minha esposa me implica. Quer dizer, olha o que a gente está fazendo. A gente está afastando as pessoas da casa espírita por coisas pequenas. Eu fiquei pensando, se o nosso problema de evolução for ir para Fonte Nova, tem tanta coisa mais importante para a gente trabalhar para chegar nesse ponto. Como diz Haroldo Dutra Dias, uma amiga dele, quis ser vegetariana e quis colocar todo mundo para ser vegetariano em casa. Deu separação. Até o cachorro tinha que ser vegano. Só que a evolução não é assim. O cachorro tinha a natureza dele. Ele impôs e o cachorro ficou doente. Porque colocou o cachorro para ser vegano? Ela conseguia, mas nem todo mundo conseguia. Então, por falta de habilidade. Por falta de habilidade. Vou contar uma coisa que eu não estava nem programado para contar. Convivendo, por exemplo, com meu pai, meu genitor biológico, ele tem preferências e divertimentos que, às vezes, não são o repertório que normalmente eu prefiro. Mas, para me aproximar dele, eu, às vezes, o acompanho. Ele gosta de beber, eu o acompanho. Eu dirijo o carro. E ele bebe. Eu até brinco com ele. Uma hora dessa, porque ele é entendido de cerveja artesanal, puro malte, não sei o quê. Eu converso com ele. Uma hora dessa eu vou lhe acompanhar, não porque eu gosto, mas por uma harmonização gastronômica. Não é isso que vai me fazer ir para um umbral por conta disso. E conversar de maneira... Eu me aproximei dele, consegui me aproximar dele dessa forma. Ele está lendo o Livro dos Espíritos e tem frequentado minhas palestras. Então vejamos. Eu estava na casa de um amigo ontem. Ele também assim, tipo meu pai, gosta de beber, a gente ficou até 2 horas da manhã. Ele me ensinando licor holandês, etc. Eu mesmo, Chico Xavier conversava até sobre futebol com as pessoas. Porque era um pretexto para chegar no coração das pessoas. E eu aprendi muita coisa mesmo. Harmonização, o zimbro, os cereais que usam no destilado, no fermentado. Não bebo nada, mas... Outro dia minha esposa gosta de vinho, colocou 2 dedos, eu fiquei dormindo já. Já não durmo direito, durmo poucas horas. Fui acompanhar. Não acho que é isso que vai tornar a pessoa umbralina, necessariamente. Já acompanhei ela algumas vezes. Mas
esse bom senso que a gente precisa ter. Esse bom senso do equilíbrio. Para a gente não se tornar chatos. Para a gente saber falar de tudo. Entrar em todos os assuntos. Porque todos os assuntos podem ter cultura. Eu aprendi muita coisa ontem. Entrei no universo dele. Conversei com ele. A esposa não bebe. A gente conversou também. Ela do meio espírita. Frequenta até uma casa irmã. A gente conversou animadamente, etc. Ele ensinava muita coisa, empolgado, mostrando as coisas dele. Então, a gente tem que ter também essa flexibilidade emocional. Porque o que aconteceu, por exemplo, com o meu genitor biológico, eu fui entrando no universo dele, fui me aproximando, e ele foi se interessando pelo espiritismo. E está reduzindo a bebida alcoólica. Porque ele pegava pesado. Então, Paulo dizia isso. Fiz-me fraco para os fracos, fiz-me forte para os fortes, fiz-me de tudo para trazer alguns para o Evangelho. Então, é claro que eu não estou pedindo para ninguém se corromper, para ninguém se prostituir para agradar ninguém. Não é isso. A gente tem que manter os nossos valores. Mas a gente tem que saber respeitar o outro. Não ficar na imposição, não converter na base da violência, engole o livro dos espíritos goela abaixo. Isso não vai dar certo. Não vai dar certo. Então, no trato familiar, às vezes a gente acaba brigando por causa disso. E outra coisa, toda imposição passa um caráter de falta de credibilidade. Porque se eu estou insistindo demais é porque a coisa não nem presta direito, e por isso que eu faço questão que o outro aceite. Porque se a coisa tem valor, é porque eu já me satisfaço com aquilo. É tão bom que eu não tenho a necessidade de convencer ninguém. E no momento próprio, as pessoas se interessam, aí eu falo, quando estão dispostas a ouvir. No dia a dia, diz Emmanuel, seja o quinto evangelho. Os 4 evangelhos, os escritores. O quinto evangelho é você, a sua vida. Que é o seu exemplo. Então, eu acho que os conflitos familiares remontam a isso. A reminiscências do passado, que remontam à experiência atual, mas ao exercício da compreensão, da compaixão, da tolerância, mais do que a mudança do outro, a minha mudança interior. À medida que eu não me afeto mais pelos atritos na vida familiar, eu já tenho condição de brilhar a minha luz diante dos homens, como dizia Jesus. Primeiro eu faço esse movimento. Enquanto eu me incomodo com aquilo que a família me diz, e às vezes a família nos conhece. Às vezes uma agressão de fora a gente até tolera, mas dentro a pessoa vai na ferida. Porque são espíritos que se conhecem e nos desvelam. Então, portanto, é necessário que a gente tenha um bom tom, que a gente tenha boa compreensão e que a gente aproveite cada experiência para o nosso progresso. Em que aqui eu posso evoluir? Porque a gente pensa que a gente vai evoluir só em um trabalho espiritual. Em qualquer lugar que a gente está, a gente pode evoluir. Olha o trânsito de Salvador, que maravilha para evoluir. Quantas vezes eu tenho chance de exercitar compreensão e perdão? Tolerância. Porque a gente romantiza muito as virtudes. Então, o exercício da caridade é um exercício de iluminação interior. Eu me agiganto à medida que eu me dou. Eu cresço à medida que eu faço o que eu faço. Não é as palestras que eu faço que vão me fazer uma pessoa melhor, mas o quanto eu cresci fazendo as palestras. O quanto eu amadureci fazendo o que eu fazia. Não é a quantidade que eu vou ali ticar e mais tarde Jesus vai me receber com o iPad e vai ticar lá não sei quantas palestras na encarnação, vai para o reino dos céus. Não é a quantidade. Mas o quanto eu amadureci fazendo o que eu fazia. Enquanto eu dava passe para os outros, eu me iluminei com o passe que eu dava? Eu cresci como pessoa? Enquanto eu dava a cesta básica, oferecia a doação material, eu também me alimentava espiritualmente do alimento que eu dava? Ou eu dava a cesta básica xingando os outros? Então eu me modifiquei, eu me tornei uma pessoa melhor fazendo a tarefa que eu fazia? É isso que há de contar. Porque o corpo, as aquisições, as conquistas ficam. Porque não são propriedades, são empréstimos. O que vai como bagagem é aquilo que eu conquistei por dentro. E por isso a família
é uma grande oportunidade. Porque a família nos coloca de perto para exercitar essas coisas. A família nos implica, nos estimula a esse desenvolvimento de valores mais densos, de valores mais próximos, de valores que exigem o desdobramento de virtudes que estão no detalhe. Porque é no detalhe que a gente cresce. Diz Bittencourt Sampaio, para acabar, que é no detalhe que a gente reconhece a evolução espiritual do outro. Tem uma mensagem para o Chico que ele diz isso. No tom de voz que a pessoa fala, na forma como a pessoa toca a campainha, na forma como aperta a buzina do carro. Já notaram que tem gente que desencarna a gente da forma violenta que buzina? É nesses detalhes que a pessoa se revela como é. Nesses detalhes. Quantos de nós somos violentos aí? Agressivos aí? Aí que a gente se confessa, se revela. Então, a evolução se manifesta nesses detalhes. E como é que trabalha esses detalhes? No dia a dia da convivência familiar. No dia a dia. Então, é uma ótima oportunidade em situações ali mais próximas que eu exercito. Estabilidade. Porque eu fico de mal, mas eu estou convivendo. Eu vou ficar de mal até quando? Então é um desafio. Ali próximo. Porque se eu fico de mal com alguém que é um amigo virtual, é só eu bloquear a pessoa. Mas vai bloquear o filho que convive perto? Que eu tenho responsabilidade com? Bloquear o cônjuge com o qual mora? Então, não dá para silenciar como silencia as conversas do WhatsApp. Eu lido. E ali, então, eu amadureço, eu cresço, eu me engrandeço para as experiências ainda mais longínquas, ainda mais fantásticas. Por fim, eu já contei em outra casa, mas vale a pena contar, no final da obra há 2000 anos, quando Públio Lentulus, personagem de Emmanuel, está desencarnando na erupção do Vesúvio, onde ele desencarna queimado com a sua filha Flávia, ambos de temperamentos muito semelhantes. Mais tarde seria a própria Chico Xavier, Flávia Lentúlia, que tinha um temperamento tão orgulhoso quanto... Era parecida com a mãe, fisicamente, mas temperamento orgulhoso e apaixonado, intrépido e intransigente do pai. E ele, Emmanuel, na condição do senador romano Públio Lentulus, morre com ela, abraçado, na erupção do Vesúvio, queima os dois. Eu estou contando o final da obra. Né? Já foi agora. Estou dando estrela de Faustão. Mas, enfim. Mas no final da obra, o que é interessante é o seguinte. Ana, sua serva, que tomava conta das coisas dele, que era uma empregada, era uma escrava do ponto de vista político, mas era considerada quase da família, mas era uma serva. Era considerada serviçal em casa. Ele estava cego, por uma circunstância do livro, quem leu sabe, ficou cego. Desencarna com a filha, também cega. Ambos despertam no além. E Públio, quando desperta, ainda sem saber que estava desencarnado, começa a gritar por Ana. Naquele tom de imperador romano, de patriarca. Ana, venha cá! E aí Flamínio Severus, que foi um amigo seu de infância, que começa o livro conversando com ele, a cena inicial é emblemática, os dois sentados no triclínio conversando. Flamínio Severus, que segundo Arnaldo Rocha, reencarnaria mais tarde como um grande expoente do movimento espírita. Flamínio Severus, então, se aproxima, já desencarnado de Públio, e diz: Públio, os teus poderes de senhor de escravos ficaram na sepultura. Aqui você não é mais dono de escravo nenhum. Quero lhe informar que a tua serva Ana está numa região inacessível a você. Ela é inacessível a você. Você não pode alcançá-la. Está em patamares para além de você. O mundo material é feito de aparências. Aqui você está defrontando a verdade. Então, essa é a experiência familiar. É o desafio familiar. O quanto eu cresço por dentro. Esse crescimento não será visto, não será aplaudido, não receberá curtidas no Instagram, nem compartilhamentos. Mas terá o convite da pacificação do coração na experiência atual, é o grande prêmio, e as compensações que nos esperam mais cedo ou mais tarde. Gostaria de agradecer a Iramar,
às minhas companheiras aqui de mesa, em nome de quem eu agradeço a todas as pessoas, e a vocês, parabenizar os companheiros da arte, Grupo Iluminar. Para mim é uma honra, uma gratidão, uma felicidade estar com vocês e bebendo da música de vocês. Uma das músicas aqui me chamou muita atenção pela letra, pela mensagem, muito bonita, todas, né? Mas uma delas me toca de maneira especial. Parabenizar a todos, portanto, por esse evento, né? Pedir desculpas por qualquer equívoco, que deve ter havido muito, equívocos ou imprecisões, e agradecer ao público em geral que está aqui presente, sem cuja presença esse evento não seria necessário, né? Não faria sentido sem vocês aqui, como público em geral está aqui, e até a próxima, se Deus quiser. Muito obrigado.